Olá a todos, boa tarde. Eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação do Conviva. Hoje será a quarta videoconferência da trilha formativa Fundeb em Debate, com o tema Fatores de Ponderação e Indicadores de Atualização do Fundeb. Mas antes de iniciarmos o debate, um recado importante. Até o dia 24 de maio, os usuários do Conviva podem realizar a importação dos dados da matrícula inicial do Censo Escolar 2021 em nossa plataforma. Ou seja, estamos nos últimos dias para realizar essa ação. Então, após essa data, só será possível fazer a importação em 2023. Ao importar os dados, o dirigente e sua equipe terão acesso às informações dos alunos, profissionais de educação e turmas declaradas no Censo 2021. Então, para saber mais, acesse o link da matéria que colocamos em nosso bate-papo ou confira na área do Fique Atento da plataforma. É importante ressaltar que a Undime não tem acesso aos dados inseridos pelos usuários e que trabalhamos com protocolos de segurança alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você que está nos assistindo, por favor, comente em qual município está e envie suas dúvidas pelo chat do vídeo. Tentaremos respondê-las ainda ao vivo. Hoje contamos com a participação do professor Alessio Costa Lima, agora vice-presidente da Undime e dirigente municipal de Ibaretama, Ceará, Gustavo Henrique Moraes, coordenador-geral de Instrumentos e Medidas Educacionais do INEP, e Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, para começar, eu passo a palavra ao professor Alessio, que mediará essa nossa conversa sobre o Fundeb. Então, professor, parabéns pela vice-presidência da Undime. Obrigado, Beatriz. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a Gustavo, boa tarde a Andressa, que estão conosco nessa tarde de hoje. Uma boa tarde especial a todos que estão aí em casa, no seu trabalho, nos acompanhando nessa discussão, nesse debate importante sobre o Fundeb. Nós já estamos no segundo ano de implementação do novo Fundeb, que foi sancionado pela Lei 14.113 do ano de 2020, e regulamentado pelo Decreto 10.656 do ano seguinte, 2021. Apesar de muito recente, o Fundeb já sofreu algumas alterações, introduzidas pela aprovação da Lei 14.276, que também foi aprovada agora no final do ano de dezembro de 2021. Então, assim, o objetivo dessa trilha formativa do Fundeb em Debate é justamente transmitir informações e conteúdos sobre a temática, explicitando as principais diferenças com o formato anterior e tirando as dúvidas dos dirigentes municipais da educação e suas equipes técnicas das secretarias municipais da educação em todo o país, sobre a implementação do novo Fundeb. Então, na primeira videoconferência, nós tratamos especificamente da questão do piso salarial dos profissionais do magistério público, no contexto do novo Fundeb, que era um assunto que foi bastante debatido no final do ano passado, início de 2022. Na sequência, na nossa segunda videoconferência, nós procuramos conversar um pouco sobre as formas de complementação desse novo modelo Fundeb, ou seja, o VAAF, VAAF, o VAAT, VAAT e o VAE. Então, assim, foram 3 mecanismos introduzidos pelo novo modelo, de formas diferentes de complementação da União, e nós buscamos explicitar como funciona cada um desses mecanismos. No terceiro encontro dessa série de videoconferência, o tema foi o controle social e a gestão democrática no Fundeb. Então, assim, foi muito importante para ver o que mudou no CACS Fundeb com essa nova legislação, a sua composição, as suas atribuições. Então, assim, se você, caso tenha perdido alguma de nossas videoconferências anteriores, você pode ficar muito à vontade para assisti-las no canal do Conviva no YouTube e também na galeria do Conviva. Então, acesse
o Conviva, lá na nossa plataforma do Conviva, você vai encontrar a galeria dos vídeos, né, das videoconferências realizadas pelo Conviva com a coordenação da Undime, e você terá acesso às 3 edições anteriores dessa série Fundeb em Debate, né? Hoje, né, concluindo essa série do Fundeb, nós trataremos, né, nessa 4ª edição Fundeb em Debate, a temática será os fatores de ponderação e os indicadores de atualização do Fundeb, né, contando com as principais contribuições de Gustavo Henrique Moraes, né, que ele é o coordenador geral de Instrumentos e Medidas Educacionais do INEP, que está aqui conosco, na autarquia do Ministério da Educação, e também teremos a contribuição da nossa amiga Andressa Pelanda, que ela é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual a Undime é signatária. Então, assim, hoje nós teremos a contribuição, um debate aqui com o Gustavo e com a Andressa, e eu estarei mediando e trazendo também aqui para a discussão todas as perguntas, né, que forem surgindo ao longo do debate. Então, para tornar o debate mais dinâmico, né, nós pontuaremos algumas questões, né, com os nossos convidados, e no caso de dúvida, pedimos que vocês coloquem, manifestem suas dúvidas no chat, e que nós estaremos tentando, na medida do possível, estar debatendo e respondendo aos seus questionamentos, às suas inquietações, às suas dúvidas, né? Então, vamos começar inicialmente com o Gustavo, né? Contar aqui, entrar aqui a sala, né? Gustavo, eu colocaria, seja bem-vindo, é um prazer reencontrá-lo, estar aqui com você. O Gustavo é um grande estudioso, debatedor dessa questão do Fundeb, do financiamento da educação, né? Dos modelos, né? Também de indicadores do IDEB e outros assuntos mais correlacionados no âmbito do INEP. Então, Gustavo, um dos artigos publicados na última edição dos cadernos de estudos e pesquisas em política educacional do INEP faz uma análise dos estudos e das propostas de alterações dos fatores de ponderação do Fundeb. Você poderia falar um pouco sobre essa análise e suas conclusões iniciais? Boa tarde, professor Alessio. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Andressa Pelanda. E também boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo agora. Eu quero agradecer pelo convite para participar desse debate, um debate tão importante, de tema tão importante para a educação nacional, que é o tema do financiamento educacional. Você sabe que no Plano Nacional de Educação, que a gente monitora aqui no INEP, nós temos 20 metas, e geralmente nós dizemos que as 20 metas dependem da sua última, que é a 20ª, que é a meta exatamente do financiamento da educação. Então, falar de financiamento da educação é um tema extremamente importante para nós do INEP. Bom, professor, você mencionou agora de um estudo que foi feito no INEP, um estudo que foi publicado agora no Caderno de Estudos e Pesquisas, em Políticas Educacionais, volume 6. Esse caderno ele foi publicado na semana passada, e lá nós temos um estudo que fala exatamente dos fatores de ponderação. Tá? Esse é um estudo extremamente interessante, eu recomendo a leitura de todos. São de 2 pesquisadores de carreira aqui do INEP, que é a Fabiana de Assis Alves e o Marcelo Lopes de Souza. Então, são 2 pesquisadores aqui da casa que fizeram esse estudo, e eles vão poder apresentar com mais detalhes esses estudos no dia 7 de junho. Tá? No dia 7 de junho, é uma terça-feira, das 10 às 12, no canal oficial do INEP, eles vão estar discutindo com detalhes os resultados desse estudo. Mas aqui a gente pode falar de alguns dos achados, que talvez sejam alguns dos achados principais. Mas antes de falar dos achados, professor Alessio, conforme a gente conversou, a gente tem que ter a noção de que essa discussão sobre o Fundeb é uma discussão muito complexa. Então, quando a gente fala em fatores de ponderação, tem muita gente que fica se perguntando o que de fato são esses fatores de ponderação e como eles são estipulados. Então, a primeira coisa que precisa se ter em mente é que os fatores de ponderação, eles são fatores multiplicativos, lógico, por isso que eles são fatores, né? Mas sobre um determinado valor básico. Então, existe um valor de referência no financiamento da educação, que é de uma etapa da educação específica.
Que etapa é essa? A gente fala que essa etapa é o ensino fundamental urbano em regime parcial. Então, essa é a etapa de referência. Então, vamos dizer que essa etapa ela receba um valor de complementação X. Ou, se a gente quiser, um VAA, um valor aluno-ano. Mas ela tem um valor X. Existem outras etapas, certo? Na lei do Fundeb, a gente tem 19 tipologias diferentes. Então, por exemplo, a gente vai diferenciar o regime parcial do regime integral. É preciso diferenciar o que é creche, o que é pré-escola, o que é ensino médio. Enfim, são 19 tipologias que podem ter, ou devem ter, um fator multiplicativo sobre aquela etapa básica. Então, se aquele valor de referência é 1, por exemplo, outra etapa pode ser 1,2, 1,3, 0,8. Então, é disso que se trata os fatores de ponderação. Tá? Como que a gente equaliza, como que se distribui o recurso dependendo das etapas educacionais. Bom, sempre se pergunta como que isso é definido. O Fundeb, desde 2007, tem uma lista dos fatores de ponderação. Então, é uma lista definida de fatores de ponderação que hoje oscila até 1,3, tá? 1,3 é o fator máximo de ponderação. Mas lá em 2007 já existia uma lista. E essa lista, esses fatores de ponderação, foram passando por modificações durante o tempo. Modificações que deveriam se adequar à realidade educacional. Então, um exemplo. Na primeira lista, aquela que foi forjada lá em 2007, não existia diferenciação entre o regime parcial e o regime integral. Então, se eu tivesse, por exemplo, a educação infantil parcial ou integral, independente se ela tinha um regime ou outro, ela deveria receber o mesmo recurso, ela receberia o mesmo recurso. Então, alterações foram sendo feitas nessa lista e alterações pactuadas foram sendo feitas para chegar até o formato atual da divisão dos critérios de distribuição do Fundeb. Certo? Então, isso é fundamental. Os fatores de ponderação eles são fundamentais para definir como vai ser a divisão de recursos. Então, dentro de um ente específico, seja um município, seja um estado, o que leva em consideração? Como que a gente vai saber quanto de recurso recebe? Alguns fatores principais são a quantidade de matrículas que aquele município ou aquele estado contém, que apresenta no censo escolar, mas também a sua distribuição de matrículas nas diferentes etapas. Então, algumas etapas, cada matrícula tem um peso maior e algumas etapas têm um peso menor, certo? Então, isso é fundamental. Mudar os fatores de ponderação, obviamente, vai mudar quanto que cada ente vai ter de recurso. Se vai ter mais ou menos recurso. O último Fundeb, né, o novo Fundeb, faz modificações importantes na distribuição dos recursos. Aponta, por exemplo, a necessidade de a educação infantil ter mais recursos. Aponta também a necessidade de ter mais recursos para a educação profissional, técnica, coisas que, de certa forma, já apareciam desde a primeira versão, da primeira lista de fatores de ponderação, mas isso agora é amplificado. Então, eu precisava fazer essa primeira contextualização para que a gente entendesse do que exatamente estamos falando. Bom, no INEP, o que acabou se fazendo?
é preciso definir uma nova lista de fatores de ponderação. Essa nova lista de fatores de ponderação, ela não é definida pelo INEP. Existe uma comissão intergovernamental de financiamento, e essa comissão, da qual faz parte a Undime, é essa comissão que deve decidir quais são esses fatores. Mas para decidir quais fatores, quais as mudanças que vão ser feitas, precisa, obviamente, ter a melhor informação. E para isso o INEP precisa elaborar uma série de estudos para dizer como que são essas divisões. Para o INEP fazer esses estudos, a gente partiu da primeira concepção, que é a seguinte: não vamos reinventar a roda. Muitos pesquisadores, pesquisadoras, durante muito tempo, principalmente no contexto das universidades públicas brasileiras, têm investigado esse tema, até mesmo aqui dentro do INEP, mas muitas universidades têm investigado, institutos de pesquisa, esses fatores de ponderação. Então, o que o INEP fez, em primeiro lugar, foi buscar quais propostas já existem de modificação nos fatores de ponderação. E aí, esse estudo que eu acabei de citar para vocês, que está presente nos cadernos volume 6, ele traz uma série de propostas. Ele faz essa retomada dessas propostas. E, com base nessas propostas, se escolhem duas das propostas que são bastante representativas, que são atuais e que estão alinhadas às 19 categorias do Fundeb. E vai fazer uma avaliação de impacto dessa modificação dos fatores de ponderação. Porque para a gente fazer uma política pública, a gente precisa saber, tá bom, se a gente fizer essa modificação, o que de fato vai mudar na distribuição dos recursos, no caso do Fundeb, né, na distribuição dos recursos. E o que são alguns achados muito interessantes. Primeiro, e é fundamental, é perceber o seguinte: é preciso se desfazer um entendimento, que às vezes é um entendimento comum, mas é um entendimento de senso comum, de que simplesmente aumentar os fatores de ponderação vai aumentar os recursos. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Você imagine que eu tenha 10 fatores de ponderação, 10 etapas educacionais, tá? Que vai lá desde a educação infantil até o ensino médio. Só um exemplo, 10 etapas. E imagine que a educação infantil, por exemplo, tivesse um fator de ponderação 2, ficticiamente, tá? E todas as outras tivessem fator de ponderação 1. E aí a gente falasse, vamos aumentar o fator de ponderação da educação infantil. E aumenta de 2 para 3. Olha, que bom, agora a educação infantil foi de 2 para 3. E todas as outras você aumentou de 1 para 2. O que de fato ia acontecer? Ia diminuir o recurso da educação infantil. Por quê? Porque você aumentou o fator de ponderação da educação infantil em 50%. Ela era 2 e virou 3, e as outras, que era 1, viraram 2, aumentaram em 100%. Então, na divisão total do recurso, o que ia ter de impacto? A gente ia diminuir o valor da educação infantil, percebe? Então, simplesmente aumentar os fatores de ponderação não significa necessariamente que a gente vai aumentar o recurso. Isso é preciso olhar de maneira global, certo? É o primeiro mal entendido, às vezes, que precisa se esclarecer. É preciso equacionar bem esses fatores de ponderação para depois dizer qual é o impacto verdadeiro. Outra questão interessante que o estudo traz é o seguinte: se a gente já tem o valor que é definido para a educação, se um bolo é o mesmo e esse bolo não muda de tamanho, se a gente muda os fatores de ponderação, vamos ter ganhos e perdas. Alguns entes vão receber mais recursos de acordo com a sua distribuição de matrículas, e outros necessariamente vão diminuir o volume de recursos, porque você só reponderou os fatores. Então, obviamente que, se a gente quiser aumentar os recursos,
é preciso discutir um outro, que não é o tema de agora, mas é um outro tema muito importante, que é o custo aluno-qualidade. É dizer, olha, efetivamente, quanto custa essa etapa de referência? Por exemplo, o ensino fundamental, parcial, urbano. Quanto custa? Qual é o valor para que a gente tenha um ensino de qualidade nessa etapa? E aí os fatores de ponderação agindo sobre esse valor de referência. Aí aí a gente vai ampliar os recursos e a partir da ampliação desses recursos a gente não vai ter esses ganhos e perdas. Então, o CAC é fundamental, é um outro assunto, mas ele precisa ser definido e precisa, com maior urgência possível, ser definido. Mas, tratando agora desses estudos que já estão disponíveis, o que o estudo do INEP fez? Olha, pegando esses fatores de ponderação, essas propostas de fatores de ponderação, se estudou o que aconteceria na divisão das redes. E o que se percebeu? Se percebeu, eu poderia trazer alguns resultados aqui para vocês, mas se percebeu, primeiro, que há ganhos e perdas, mas que, e eu até vou pegar uma informação, porque aí eu falo com mais precisão, mas primeiro, e se a gente pegar, por exemplo, a proposta não, vamos pegar a divisão do Fundeb em 2018, tá? Como foi feito o Fundeb 2018. O nosso valor aluno ano mínimo em 2018 foi de R$ 3.048, aproximadamente R$ 3.048. Em 2021, foi proposta a modificação de 2 fatores de ponderação. Simplesmente, com a modificação desses 2 fatores de ponderação, num total de 19, esse valor aluno ano mínimo caiu de 3.048 para 3.010, certo? Ele caiu para 3.010. Agora, na proposta, uma proposta muito interessante, muito bem pensada, que é a proposta da Fineduca, com a proposta da Fineduca, esse valor aluno ano de referência, ele cai para R$ 2.673. Ele tem um decréscimo de 12,3%. Esse é o VAA, valor aluno ano mínimo. É lógico que, de acordo com os fatores de ponderação, eu vou ter etapas com maior valor, eu estou falando aqui do valor de referência, né? Com maior valor ou menor valor. E o outro que foi analisado, que é do Itaú Social, o decréscimo é ainda maior. O decréscimo é da ordem de 23,8%. E vai cair, então, de R$ 3.048 para R$ 2.321. Veja, isso é o valor aluno ano mínimo, mas é lógico que eles se reponderam de acordo com as etapas de ensino. Mas aí o estudo, ele se debruçou sobre os entes. Primeiro, nos estados. O que aconteceria nos estados? E se percebeu o seguinte: a proposta do Fundeb 2021, nos estados, 100% dos estados, todos os estados, todas as unidades da federação, iriam receber menos recursos do que na mesma distribuição dos fatores de ponderação utilizados em 2018, tá? 100%. Por quê? Porque a ponderação de 2021 joga um peso maior para a educação infantil e os estados têm menor protagonismo na educação infantil. No caso dos municípios, a proposta do Fundeb 2021, 15,3% dos municípios receberiam menos recursos. Vamos arredondar 15%. Isso quer dizer que 85% dos municípios iriam receber mais recursos. Mas 15%, e isso é importante, recebem menos recursos. Se a gente pegar a proposta da Fineduca, agora também vou falar de estados e de municípios, pela proposta da Fineduca, 88,9% dos estados vão receber menos recursos. Então, tem 11% que vai receber mais recursos. Provavelmente porque estado que tem uma aposta maior na educação integral ou na educação profissional, certo? Mas com os fatores de ponderação propostos pela Fineduca.
E 24,9%, 25% dos municípios, ou seja, 1/4 dos municípios receberiam menos recursos. 3/4 receberiam mais recursos. E a proposta do Open Social Itaú, para os estados, a mesma coisa, 88,9% recebendo menos recursos, mas para os municípios, 45,5%, praticamente metade, recebendo menos recursos, e a outra metade recebendo mais recursos. A última informação desse estudo que eu quero apresentar para vocês, só um momento. Depois eu posso compartilhar esse gráfico na tela. É que o estudo foi ver, mas como que isso se comporta de acordo com alguns fatores, tá? Alguns fatores. Por exemplo, o índice de nível socioeconômico, o índice de vulnerabilidade, o IDEB. Então, dividindo os municípios, tá? De acordo com esses indicadores, o que aconteceria? E aí, a realidade que a gente tem, e depois se eu puder projetar essa informação na tela, vai ser interessante, mas vocês podem consultar no estudo, é que os municípios de maior vulnerabilidade, os municípios com menor índice de nível socioeconômico, de menor IDEB, esses serão os municípios, se a gente hoje fizesse as mesmas propostas, seriam os municípios mais afetados. Dentre aqueles municípios que recebem menos recursos, provavelmente, ou provavelmente não, já o estudo mostra isso, seriam esses esses municípios que receberiam menos recursos. Por que isso? Porque os fatores de ponderação, eles fazem uma correlação importante das etapas. Por exemplo, quando eu tenho o ensino integral, certo? Ele precisa receber mais recursos, não é verdade? O ensino integral. Mas quem oferta o ensino integral? Que municípios são esses? Geralmente são os municípios com maior estrutura, que já têm uma maior estrutura. Então, esses municípios que já têm uma determinada condição, eles acabam, nessa nova redistribuição, sendo beneficiados. E os municípios com maior vulnerabilidade social, nesse estudo de impacto, mostram que eles perdem mais recursos. Então, veja que desafio grande que se tem. Quando a gente não tem a definição do CAC, veja como é importante a definição do CAC. Né? Quando a gente não tem a definição do CAC, a gente vai ter ganhos e perdas, e se hoje a gente aplicasse esses fatores de ponderação propostos, os municípios mais vulneráveis, os municípios de menor nível socioeconômico, eles seriam os mais fragilizados, receberiam menos recursos no novo Fundeb do que na divisão dos fatores de ponderação antiga. Então, lógico, isso produz resultados, esses resultados eles não são a política pública, é importante dizer, tá? Isso são estudos, e estudos que devem servir para orientar a política pública, mas não para ser a política pública. É uma primeira etapa de estudo. Bem, Gustavo, eu acho que você, com essa sua fala, você nos trouxe, né, uma explanação geral do que são essas tabelas de ponderação, né, essas 19 tipologias que compõem essa tabela, né? Você também nos traz algumas luzes sobre o que esses estudos colocam, que mexer nesses fatores de ponderação não necessariamente quer dizer aumentar mais recursos, vai depender de como ele se comporta no conjunto, né? Mas que é importante colocar aqui para o público que nos assiste, né, que até o presente momento, né, na lei anterior do Fundeb, esses fatores eram definidos, como você colocou, a partir de uma pactuação, né, que era negociada com a participação do Ministério da Educação, a Concede e a Undime, né, 5 representantes do Concede, 5 representantes da Undime e 5 representantes do Ministério da Educação, que analisava e via a possibilidade de melhoria para uma etapa ou outra e a repercussão que isso teria nas demais. Porque, como você falou, o fator de ponderação eles podem alterar, mas o montante do recurso é o mesmo. Então,
Quando você aumenta de mais de um, isso significa dizer que pode diminuir no outro se o outro mantiver estável, né? Então, eu gostaria agora de chamar aqui a nossa convidada Andressa, né? E para ela falar um pouquinho, dando continuidade, já que o Gustavo ressaltou essa questão da importância do CAC, né, Andressa? E aqui eu gostaria que você falasse um pouco, né, que pelo Plano Nacional de Educação, o CAC, né, que é custo aluno qualidade, ele já deveria ter sido definido em 2017, né? E o que significa que nós já estamos com 5 anos de atraso, né? Agora, com a emenda constitucional 108, né, o artigo 212 da Constituição Federal diz que o padrão mínimo de qualidade deverá considerar as condições adequadas de oferta, tendo como referência o custo aluno-qualidade. Isso foi uma importante conquista dessa emenda constitucional 108, de incorporar à Constituição Federal o CAP. Então, Andressa, eu pergunto, qual a importância da definição e implementação do CAC para o financiamento da educação e, de modo especial, para o Fundeb? Obrigada, Alessio. Obrigada, Jimmy, Conviva, pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Uma saudação também ao Gustavo. Sobre o custo aluno-qualidade, né, é um dos temas que a gente mais gosta de falar, né, até porque a campanha foi propositora, né, do custo aluno-qualidade, a Undime integrou toda a discussão que construiu o custo aluno-qualidade. Ele, de fato, né, deveria já ter sido aprovado, implementado, e a gente já deveria estar vendo os resultados, né, dessa implementação no impacto na qualidade e, claro, no financiamento da educação. Isso não aconteceu por uma série de fatores, né? Acho que, primeiramente, por uma dificuldade da comissão inicial, né, anterior, de definição, né, desse custo aluno-qualidade, de compreender com profundidade o que propõe esse mecanismo, e aí a gente teve uma série de reuniões e documentos que circularam e não chegaram a uma conclusão definitiva, e depois a gente teve uma ruptura institucional política, né, que mudou toda a agenda do governo e que também acabou deixando o Plano Nacional de Educação apartado, né, das políticas educacionais, como a gente vê nos diversos balanços do próprio INEP, né, sobre o Plano Nacional de Educação. E o CAC é parâmetro para o financiamento da educação básica em todo o Plano Nacional de Educação. Ele é um dos fatores que calculou os 10% do PIB para a educação na meta 20 do plano, né? Então, só por aí a gente já vê a importância do custo aluno-qualidade, que é um parâmetro que, como o próprio Gustavo já trouxe, né, ele calcula o quanto a gente precisa, né, financiar para a gente poder avançar em termos de qualidade educacional. A proposta da campanha de custo aluno-qualidade, que é a proposta que foi aprovada no Plano Nacional de Educação e também é a que existe na proposição do Fundeb e que ainda precisa ser regulamentado via Sistema Nacional de Educação, é uma proposta que considera que a educação, conceitualmente, é uma relação de ensino e aprendizagem que acontece a partir da possibilidade de ter condições para que esse ensino e aprendizagem aconteça. Então, essas condições pressupõem valorização dos profissionais de educação, formação, condições de trabalho, condições de infraestrutura das escolas, condições para garantir gestão democrática, acesso e permanência na escola. Então, isso acaba trazendo, né, uma discussão para um lugar dos insumos de qualidade para que essa educação, que é a relação de ensino-aprendizagem, aconteça, né? Então, o custo aluno-qualidade, ele traz um lugar de demanda por recurso, por financiamento, a partir da necessidade que está de acordo com as etapas e modalidades da educação. Dito isso, né, e pensando nessa primeira importância do custo aluno-qualidade, que pauta o financiamento e pauta a qualidade, ele também é um mecanismo que é muito apoiado pelos órgãos de controle e por gestores, porque ele colabora para essa gestão do recurso, né? Então, ele diz para onde você deve investir, de que forma você deve investir, e consegue fazer esse fio do investimento do recurso na educação. Então, a gente sabe aonde falta o recurso, aonde precisa ser investido. Isso ajuda na gestão da educação e melhora essas condições de gestão,
né? E aí, por fim, é claro, ele aumenta o financiamento da educação, porque, como o Gustavo mesmo já mencionou, a gente está aquém aí do que a gente precisa para garantir acesso, permanência, qualidade e inclusão na nossa educação, né? E a importância dele ter sido aprovado, inclusive, no Fundeb, né, na emenda constitucional do Fundeb, é que não só ele leva esse lugar de financiamento, qualidade, auxílio para a gestão pro parâmetro do Fundeb, né, para essa gestão do Fundeb, como também ele colabora numa discussão de justiça federativa, né, o fundo, uma das principais discussões para a aprovação desse novo Fundeb foi a forma de distribuição do recurso, de forma a dirimir as desigualdades, né, e avançar em termos de equidade na educação, e ele com certeza colabora para isso, ao avançar em termos da noção de qualidade de financiamento, né, de distribuição desse recurso, como também ele acaba sendo vinculado a uma emenda constitucional de uma política que é de sucesso na educação, né? Em 2017, eu apresentei um painel junto com o Daniel Cara no Congresso Latino-Americano de Ciência Política, em que a gente analisava 3 políticas educacionais estruturais para a educação básica no Brasil e o grau de implementação dessas políticas, e a gente tentava entender por que uma tinha sido implementada melhor ou não. E, enfim, um dos resultados era o Fundeb, né, anterior, o piso do magistério, o Plano Nacional de Educação, que a gente analisou a forma como ele foi aprovado, a participação na aprovação, a participação no monitoramento, a gente olhou vários indicadores para ver se algum impactava, né, e a própria vinculação constitucional desses parâmetros. Mas, enfim, um dos resultados que a gente traz é que o Fundeb entre as políticas estruturais para a educação básica, que teve maior sucesso de implementação, sucesso como política. Então, a gente acredita que, tendo o custo aluno-qualidade como parâmetro do fundo, né, ele também pode ser uma pressão para a sua implementação e a gente tirar, de fato, ele do papel, que foi como ele ficou na Lei do Plano Nacional de Educação. Bem, Andressa, há muitas divergências de leitura em relação à questão da composição, do próprio CAC e sua composição, né? Assim, há leituras diferentes. Então, eu gostaria de saber, assim, para a campanha, que é uma das defensoras, né, desde a sua discussão inicial do CAC, né, quais são, de fato, os parâmetros que devem ser considerados para o cálculo dos fatores de ponderação desse novo Fundeb? Então, uma coisa são os fatores de ponderação, né? E outra coisa é o próprio custo aluno-qualidade. Para os fatores de ponderação, a gente segue a mesma linha da Fineduca, né? E o Gustavo já apresentou um pouquinho algumas das questões que a Fineduca traz, né? Que já é um avanço em relação ao valor aluno ano e que trazem alguns ajustes de ponderação em relação a algumas etapas e modalidades que são subfinanciadas. Para os fatores de ponderação, na perspectiva da Fineduca, que a campanha adotou, a gente tem como olhar principal o olhar sobre o pessoal, né? Sobre o financiamento de recursos humanos, né? Dos profissionais da educação, e por isso tem 3 fatores que são os principais, que têm essa relação direta com o pessoal, que é jornada, alunos por turma e tamanho, né, da escola. Então, tamanho, né, desse número de alunos, o tamanho, né, a quantidade de professores. E aí, eles calculam esses fatores de ponderação por meio de uma fórmula que incorpora qual é a etapa, né, da educação, qual é a localização, né, dessa educação, e qual é a escala e a vulnerabilidade desse local, né, desse município que vai estar sendo financiado, né? Então, ele considera, além desses fatores, jornada, aluno, turma, tamanho, a própria etapa, a localização, a escala e a vulnerabilidade. E a partir dessa composição, ele propõe uma diversidade ali de fatores de ponderação, né, trazendo melhores fatores, especialmente para a educação infantil, para a educação de jovens e adultos, quilombola, indígena, enfim, etapas e modalidades que a gente sabe que precisam de um reajuste aí já histórico em relação ao financiamento da educação. Agora, em relação ao custo aluno-qualidade, aí a gente já está
discutindo outros parâmetros, ainda que são parâmetros muito parecidos, né? A questão da jornada, do aluno por turma, da escala, da localização e da etapa, são fatores que estão dentro do custo aluno-qualidade, mas a gente ainda tem toda a parte de valorização e carreira, a parte de gestão democrática, dos processos de permanência, infraestrutura na escola, que são outros parâmetros que são levados em consideração para o cálculo do custo aluno-qualidade, né? E aí, quanto à questão das diversas visões sobre o que é custo aluno-qualidade, isso é, de fato, uma grande divergência até sobre o que é o custo aluno-qualidade, né? A gente tem uma proposta de custo aluno-qualidade que olha especificamente para os insumos e para as condições para aquela relação de educando, educador aconteça, né? Ensino-aprendizagem possa acontecer. E aí existem outros parâmetros para se olhar para essa qualidade para além do custo aluno-qualidade, né? A gente tem, como o Gustavo já mencionou, o IDEB, a gente tem a própria questão da execução daquela política, enfim, uma série de outras questões que vão impactar na qualidade da educação. O custo aluno-qualidade, ele não é a qualidade em si, né? Ele é um dos mecanismos que podem olhar para a questão de prover as condições adequadas para a gente tornar a educação, ela ter a possibilidade de ter qualidade, né? Então, a questão do aprendizado, ela não vai se dar só porque a gente tem um banheiro adequado, só porque a gente tem um professor bem formado, só porque a gente tem uma estrutura de acessibilidade, só porque a gente tem um laboratório de ciências, internet, etc. É claro que essas condições, elas não são as únicas para garantir a qualidade, mas sem elas a gente também não vai garantir a qualidade da educação e sequer o aprendizado desses estudantes. E por isso que a gente fala que o custo aluno-qualidade, ele é fator imprescindível, mas não suficiente para garantir a qualidade da educação e cumprir com o direito à educação em si, né? Ele é né, dos fatores, e aí que resume vários, né, que faz parte das condições para que essa educação possa acontecer com qualidade. Mas para ela, de fato, acontecer com qualidade, vai ter um monte de outros indicadores que são subjetivos, que passam pela própria contexto que aquele estudante está vivendo, a história daquele estudante, né, as perspectivas daquele estudante, enfim, uma série de outros fatores que vão além até da própria educação. Então, existe, às vezes, uma tentativa de tentar colocar tudo dentro do custo aluno-qualidade, de IDEB, condições, enfim, como se o custo aluno-qualidade fosse resolver e fosse um parâmetro ali que fosse pautar tudo na educação. E, na verdade, não. O que a gente defende é que são as condições necessárias, mas não suficientes para a garantia de educação. E, por condições necessárias, a gente olha para a questão de insumo especificamente, né? Então, eu acho que é preciso também diferenciar o que são os fatores de ponderação, o que é o custo aluno-qualidade e o que se quer também incutir no custo aluno-qualidade, que não tem uma relação direta com o que é esse custo, né? Como é que você calcula o quanto você vai investir que vai impactar numa nota de IDEB? Não tem sentido fazer uma correlação dessas, né? A gente não consegue colocar um dinheiro e isso vai automaticamente ser revertido em uma nota de uma prova em larga escala, né? Então, por isso que ele tem uma materialidade muito específica, com um foco específico e uma limitação, né, para aquele impacto daquele investimento. E a gente defende isso justamente porque a gente acredita que a educação, ela se faz nessa relação, né? Nessa relação entre o professor e aluno, entre os estudantes, entre si, né? Mas eles precisam ter as condições adequadas para que isso possa acontecer. Bem, obrigado. Gostaria agora de saber aqui do Gustavo, né, assim, porque nós sabemos que com a aprovação da Lei 14.276, agora no final de 2021, né, houve uma dilatação do prazo para a definição desses fatores, né? Então, Gustavo, nós gostaríamos de saber como é que você avalia a decisão do legislador em manter fixo, né, assim, os fatores de ponderação do Fundeb para o exercício 2021, 22 e 23, né? Sim. Professor Alessio, bom, em primeiro lugar, a gente, a avaliação, a gente não se atém tanto à avaliação
da decisão do legislador, porque o que a gente precisa fazer como organismo público, como entidade pública, é se ater à lei. Se a lei assim o determina, a gente deve fazer. Mas se me permita aí, como pesquisador da área, fazer alguma relação sobre isso, acho que a gente tem que espreitar com muito cuidado essa decisão. Por quê? Porque qualquer modificação nos fatores de ponderação, como a gente acabou de mencionar, ela implica em ganhos e perdas. E quando a gente fala que implica em perdas, a gente tem que acender um alerta. Porque se fosse só ganhos, se quando a gente faz mudanças do fator de ponderação, todo mundo, todas as etapas, todos os entes, todos os municípios, todos os estados vão ganhar mais dinheiro, aí a gente poderia falar, então, poxa, pode mudar, mude agora. Mas se existem entes que vão perder recursos, e se a gente levar em consideração que esses entes, vários desses entes, já estão subfinanciados do ponto de vista da educação, a gente tem que espreitar com muito cuidado. Então, eu acredito que a decisão do legislador foi uma decisão cuidadosa. A gente não pode fazer modificações antes de estudar os seus impactos. De fato, quais serão aqui falando para a Undime, para o público da Undime de maneira especial, quais serão os municípios que terão redução dos recursos com a mudança dos fatores de ponderação? E de que ordem será essa redução? Se vai haver redução nesses municípios, e esses municípios já estão de maneira subfinanciada, qual é o seu impacto na educação? O que o estudo que a gente acabou de mencionar mostra é que municípios com maior vulnerabilidade, com os menores índices de nível socioeconômico, seriam aqueles que teriam a maior redução de recursos. Então, é preciso ter muito cuidado para definir esses fatores de ponderação, para definir a mudança dos fatores de ponderação. Então, eu acredito que foi uma decisão cuidadosa. É lógico que isso antes estava sob a decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento. A comissão poderia tomar essa decisão, e eu acredito que a comissão teria uma boa decisão, faria a melhor decisão possível. Mas o legislador tomou para si o papel de fazer essa decisão. Mas, de maneira... A gente não pode fazer essa discussão sem atrelar nessa discussão que a Andressa estava fazendo agora. Se nós não discutirmos o custo-aluno-qualidade, nós sempre vamos recair nessas situações em que algumas redes, alguns entes vão perder recursos. E aí a gente pode promover situações muito difíceis para a educação nacional. Então, é preciso encontrar um caminho em que as redes, principalmente as redes que mais precisam, as redes que mais têm necessidade de recursos educacionais, não vejam os seus recursos diminuir, que elas possuam um aumento nesses recursos, que essa divisão, essa nova divisão proporcionada pelos novos fatores de ponderação, ela acarrete em aspectos positivos para a rede, discutindo junto com o CAC. Já que a gente falou de CAC, eu também convido para quem quiser conhecer um pouco mais do debate, o INEP organizou, e isso lançou o ano passado, um livro sobre o custo-aluno-qualidade, contribuições conceituais e metodológicas, em que diversos pensadores e pensadoras brasileiras colocam a sua visão sobre o custo-aluno-qualidade, inclusive Andressa Pelanda, junto com Daniel Cara, tem um dos textos, um dos textos desse livro, coloca a visão, uma importante visão da campanha em torno desse tema, e esse tema do custo-aluno-qualidade, complementando o que a Andressa já colocou aqui, deve ser discutido de maneira concomitante com os fatores de ponderação na visão do pesquisador em educação.
De fato, a gente entende, né, que foi uma forma prudente, né, e para que o próprio INEP, o Ministério da Educação, tenha um tempo maior para se debruçar sobre essas alterações, né, de uma maneira mais cautelosa, como você ressalta, né, de forma que não venha também a causar efeitos indesejáveis em uma quantidade significativa de entes federados, né? Então, assim, com isso, né, o prazo elastecido para que o INEP, o Ministério da Educação, possa estar aprofundando esses estudos, né? Nós temos aí pela frente praticamente 1 ano e 6 meses, já que a definição, né, desses fatores de ponderação deverão ser definidos no ano 2023, já para vigência no ano 2024. Então, eu gostaria agora de ouvir da Andressa, né, como ela vê, como deve se dar a definição desses fatores de ponderação, considerando o cálculo do próprio CAC. É viável, Vanessa, Andressa, é viável, na sua opinião, atualizar os fatores de ponderação do CAC, de ponderação, aliás, sem mesmo ter definido o CAC? Viável né? A gente... o próprio Fundeb, né? Vocês já mencionaram aqui, tem o valor aluno ano total, aí tem os fatores de ponderação, tem o CAC, enfim, são vários mecanismos aí que compõem essa divisão do recurso do Fundeb e que não são simplesmente baseados em uma questão clara, objetiva e técnica, simplesmente porque são uma política pública que é fruto de uma série de negociações e de um consenso final aí de um Congresso Nacional que atende e ouve diversas forças e discussões da própria estrutura educacional, né? Quando a gente propõe o custo aluno qualidade, num sentido de tornar mais material e mais lógico, né? E palpável esse financiamento que advinha de uma decisão muito mais vinculada à disponibilidade de recurso do que à necessidade do recurso, né? Então, o ideal, na verdade, seria que o próprio Fundeb fosse pautado pelo custo aluno qualidade, num parâmetro adequado, enfim, seja sendo um custo aluno qualidade adequado, né? Na discussão política que vai se dar para a regulamentação desse custo. Ou seja, é possível, sim, a gente criar aí alguns critérios que sejam factíveis para a gente pensar a distribuição por fatores de ponderação, né? Isso foi uma discussão que aconteceu no VAA, que tem acontecido no VAAT, no sentido da distribuição do recurso. No próprio VAAT, a gente teve uma preocupação, assim como o Gustavo tem trazido, né? De a gente não desfinanciar redes que já recebiam recursos, né? Existia uma proposta inicial de distribuição de todo o recurso, inclusive até os 10% de complementação da União ser distribuído todo na forma como é distribuído o VAAT, e isso levaria a diversas redes grandes a perderem recursos de financiamento. E aí foi quando a gente propôs a estratégia de uma distribuição híbrida dos recursos, né, até 10%, a gente mantém como está, a partir disso a gente faz no novo modelo do VAAT, que torna também mais equitativo, mas sem desconstruir as outras redes. E, por fim, enfim, isso é possível da gente pensar fatores de ponderação que sejam desvinculados, que não sejam o custo aluno qualidade, né, pautados pelo custo aluno qualidade. Mas, como, por exemplo, a proposta inicial aí da Fineduca, que já foi mencionada aqui algumas vezes, traz alguns dos parâmetros do custo aluno qualidade como os fatores que mais pesam no cálculo do custo aluno qualidade para olhar para esses fatores de ponderação, né? Então, isso é claro que é possível, mas não é o ideal, né? Assim como o Gustavo, eu concordo que a discussão sobre o custo aluno qualidade, ela deve ser uma discussão que deve nortear as discussões sobre as ponderações, até porque o custo aluno qualidade, ele olhando para a necessidade, né, das redes, das etapas e das modalidades da educação, ele vai olhar para as diferentes necessidades para pautar os diferentes fatores de ponderação. A educação infantil, como aqui, né, os gestores da Undime sabem muito bem, é uma etapa muito mais cara, né, que outras etapas da educação.
A educação quilombola, indígena, mais distante, mais complexa, né? A educação do campo também tem uma complexidade da redução do número de alunos, de professores, das distâncias, enfim. A gente tem uma série de questões que a gente precisa olhar para definir esses fatores e que precisam, de certa forma, ser definidos pela necessidade que as redes têm desse financiamento. E aí, claro, os fatores que, por exemplo, a Fineduca coloca são os fatores preponderantes no cálculo do custo aluno-qualidade. Não são todos, não chega ao valor do custo aluno-qualidade? Não, mas eles são os fatores primordiais. E aí, mesmo que a discussão dos fatores de ponderação venha acontecer por questões políticas à frente da discussão do custo aluno-qualidade, ela vai precisar ser também balizada por parâmetros mais relevantes em termos de financiamento da educação, em termos do que é mais necessário, e com certeza essa proposta da Fineduca que traz, né, o peso aí do pessoal na rede de ensino, como os gestores aqui sabem, é um fator que é primordial para ser olhado para esses fatores de ponderação, além, claro, das especificidades de suas etapas e modalidades. Então, é possível, mas não é ideal. É claro que o CAC deveria ser o que deve pautar esses fatores de ponderação e essa decisão aí que vai ser importantíssima para ser tomada para os fins do nosso Fundeb. Andressa, assim, fazendo a mesma pergunta, eu gostaria de ouvir a sua opinião e Gustavo sobre o mesmo aspecto, né? E aproveitando aqui você que está na tela, qual seria o maior desafio mesmo, né, para a definição dos novos fatores de ponderação? O desafio, ele é um desafio que eu acho que é político, na verdade, né? A gente tem uma série de estudos que falam sobre as diversas formas de calcular os fatores de ponderação, né? O Gustavo trouxe aqui dois, um da Fineduca e um do Itaú Social, né? E aí a campanha apoia o estudo da Fineduca não só por ela ser do nosso comitê diretivo, mas também por ser acadêmicos, né, que estão respirando a política pública, respirando o financiamento da educação e que tem uma perspectiva da educação como direito, né? Mas existe uma disputa em relação ao modelo educacional que a gente vive, né? E isso é o que, na verdade, impacta qual vai ser a definição de onde que a gente vai seguir, por onde a gente vai andar. A gente sabe que na discussão do Fundeb existiram emendas, inclusive, que vinculariam simplesmente o fator do VAR a resultados, né? Isso foi uma disputa em relação ao conceito do modelo educacional, né? Se o financiamento deve ser pautado por resultados ou não, né? O que isso se transforma em termos de política pública depois é consequência dessa decisão política de qual modelo educacional a gente está tomando, né? Então, acho que o principal desafio, né, para a gente chegar às questões quais são os fatores de ponderação, qual vai ser, de fato, o caminho que vai ser trilhado, vai ser um desafio muito político, né? Qual modelo educacional o Congresso Nacional Brasileiro, né, subsidiado pelas entidades da educação, vai tomar em relação ao que se quer para essa educação nossa brasileira, né? O custo aluno-qualidade, ele nasceu de um modelo que pensa no direito, né, com as suas condições, muito freiriano, né? E muito pensando que o resultado é uma consequência dessa qualidade da educação, né? Eu lembro até de um seminário que eu fui uma vez com a ex-ministra da Finlândia e que se perguntou como que a Finlândia consegue tantos bons resultados no PISA, né? O que vocês ensinam? Qual a estratégia que vocês trazem para os seus estudantes para ir tão bem no PISA? E ela sequer entendeu a pergunta, porque para ela, na verdade, o PISA, as notas do PISA eram uma consequência daquela qualidade daquela educação, né? E a gente vai um pouco nessa mesma linha. A partir do momento que você dá as condições de formação inicial continuada, condições de qualidade, aquela educação acontece, né? A riqueza nas suas diversidades. E aí está a essência do custo aluno-qualidade, que a gente defende que está os fatores de ponderação. Mas não necessariamente isso a definição que outros modelos trazem para a educação. A gente sabe que tem um modelo educacional que é muito focado em resultados e que pensa o financiamento vinculado à nota. Inclusive, o próprio Ministério da Educação, na sua proposição sobre 15%, né, de financiamento, né, de complementação
da União ao Fundeb, na discussão que houve no Congresso, foi pautado a um gráfico que, a partir de tanto de financiamento, né, 15% no caso, que daria X por aluno, você não precisaria investir mais, porque a mais do que isso não levaria a melhores notas do IDEB. Então, relacionando simplificadamente a nota ao IDEB. Então, esse é outro modelo que estava ali em disputa e que perdeu na discussão, né? Até porque o CAC foi implementado, foi um financiamento muito maior do que isso. Então, eu acho que o principal desafio vai estar aí, né? Na discussão sobre qual vai ser o modelo que, de fato, vai ser a decisão do Congresso, e se ele quiser fazer jus ao modelo que foi aprovado na emenda constitucional, ele vai seguir esse modelo que é muito mais vinculado ao direito à educação do que a simplesmente resultados que não são tangíveis para a gente garantir a qualidade plena desse direito. Gustavo, e na sua opinião, qual seria, de fato, o maior desafio para a implementação desses novos fatores de ponderação? Eu concordo que um dos grandes desafios é o desafio político, sem dúvida, o desafio de concepção educacional, obviamente. Esse é um dos grandes desafios, mas acho que ele já foi suficientemente abordado aqui pela Andressa, mas eu gostaria de colocar mais dois desafios que a gente tem tomado como principais e que tem direcionado a nossa pesquisa. O primeiro é o desafio técnico. Veja, a gente está trabalhando numa pesquisa de fronteira. É algo que já se tentou fazer muitas vezes, com muitas equipes, e até agora não se chegou a um resultado definitivo. Por quê? Porque há dificuldades técnicas para se fazer isso. Olha só, quando você pega, por exemplo, o recurso de uma determinada escola, chega um recurso para uma determinada escola, mas aquela escola tem diferentes etapas de educação básica, dentro de uma escola só. E esse recurso que está dentro daquela escola, muitas vezes, e digo na maior parte das vezes, a gente não consegue dizer quanto daquele recurso é para cada uma das etapas. Quanto daquele recurso que aquela escola recebeu foi para a educação infantil? Quanto daquele recurso foi para as séries iniciais do ensino fundamental? Quanto daquele recurso vão para as séries finais do ensino fundamental? Certo? Então, as bases de dados que existem, elas não estão desagregadas segundo as categorias do Fundeb. Então, o Fundeb hoje tem 19 categorias de desagregação, mas as bases das quais lidamos não tem essa desagregação. E é difícil você mensurar. Perceba que nessa escola genérica que eu propus aqui, alguns serviços são comuns a todos. Se você tem, por exemplo, um serviço de merenda dentro da escola, quanto daquela merenda é em cada etapa de ensino? Quanto da limpeza é para cada etapa de ensino? Do professor. Geralmente, professora, está mais relacionado a uma etapa de ensino. Mas a gente tem casos, e não são poucos, de professores que lecionam em diversas etapas de ensino, assim como os técnicos, que também trabalham dentro da escola. Então, há uma fronteira técnica para a gente tentar estabelecer, olha, quanto se gasta efetivamente com cada etapa de ensino. Porque a gente poderia abordar a questão através do gasto ou através do custo. Essas palavras são parecidas e muitas vezes elas são tomadas como sinônimos, mas aqui no campo do financiamento da educação, elas não são sinônimos, né? Porque o gasto é o que efetivamente se gastou na educação, e para isso a gente precisa ter o recurso e tentar desagregar, e esse é o desafio técnico que eu acabei de mencionar para vocês. E o custo é quanto deveria efetivamente se gastar em cada uma das etapas. Olha, no campo dos custos, se a gente fosse fazer os fatores de ponderação através dos custos, já há desenvolvimentos que são desenvolvimentos que devem ser considerados. Eu cito aqui, em especial, o SINCAC, que é o Simulador do Custo Aluno Qualidade, que é um projeto grande, tocado pela Universidade Federal do Paraná, pela Universidade Federal do Goiás. São professores e professoras que produziram, implementaram uma ferramenta com apoio do Ministério da Educação também. É muito importante, e isso pode trazer resultados, mas perceba, para fazer o SINCAC foi necessário um esforço
teórico, tecnológico muito grande, e isso é um aspecto técnico que deve ser considerado. Então, para fazer um fator de ponderação, talvez você pode partir dos custos, dizer, ó, o que deveríamos, de fato, ter para cada uma das etapas, certo? Para cada uma das etapas, e aí ter o fator de ponderação. Então, uma das ferramentas que eu falei é o SINCAC, ainda que o SINCAC não trabalhe exatamente com as mesmas 19 categorias do Fundeb, ou poderíamos ir para os gastos, e a partir dos gastos dizer, olha, de acordo com aquilo que se gasta, quanto que educação infantil integral, por exemplo, gasta mais, qual seria seu fator de ponderação em relação ao ensino fundamental parcial urbano, que é a categoria de referência. Então, essas são dificuldades técnicas, são essas dificuldades que hoje, aqui no INEP, a gente tem enfrentado e é a nossa próxima etapa de pesquisa. Através dos gastos e através dos custos, tentar extrair uma possibilidade, né, alguma também definição de fatores de ponderação para instrumentalizar a comissão de financiamento. Essa é uma das dificuldades, tá? A dificuldade técnica, além da dificuldade política que se colocou. Uma outra dificuldade aí, que também é fundamental, que a gente já mencionou, é como ajustar esses fatores de ponderação de modo a não aprofundar as desigualdades educacionais. O que se procura, obviamente, é diminuir as desigualdades educacionais, e essa é a grande tônica, inclusive, do Plano Nacional de Educação, mas a gente percebe que, muitas vezes, nós mudamos os fatores de ponderação, mudamos de forma justa para reconhecer que determinadas etapas necessitam de mais recursos, mas com essas mudanças de fatores, aí na avaliação dos impactos percebemos que a desigualdade aumenta. Então, esse é um desafio que o Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, mas todo o setor educacional vai ter que enfrentar. Reponderar os fatores de ponderação sem permitir ou minimizando os aspectos de aumento das desigualdades educacionais. Bem, Gustavo, aproveitando ainda você aqui, para você, como fica a distribuição dos recursos e a vinculação da complementação do VAAT, né, que é uma nova forma de complementação pela União, para a educação infantil? E sim, quais seriam os critérios que compõem esse novo indicador? Aliás, está falando especificamente do indicador de educação infantil, né? Esse indicador de educação infantil da distribuição de recursos. A primeira questão é que esse indicador de educação infantil, ele não muda a distribuição de recursos, tá? A distribuição de recursos não é dada por esse indicador de educação infantil. Ele não muda em absolutamente nenhum real a distribuição dos recursos, porque a distribuição dos recursos ela é dada pelos fatores lá que são levados em consideração na complementação VAF, na complementação VAT e também no VAR. Então, primeiro, esse indicador de educação infantil, ele não altera a distribuição de recursos. Mas o que a legislação define? A legislação definiu que na complementação VAT, da complementação VAT, 50% deve ser investido em educação infantil. 50% dos recursos totais devem ser investidos em educação infantil. E mais, ela diz que essa distribuição, ela tem que levar em conta, tem que ter um indicador para a distribuição desse recurso, e esse indicador deve levar em consideração a taxa de cobertura em educação infantil e o índice socioeconômico dos entes, tá? Então, o que esse indicador da educação infantil faz e conseguiu fazer isso com precisão milimétrica? Ele garante que 50% dos recursos da complementação VAT efetivamente vão para a educação infantil. Só que, levando em conta
a taxa de cobertura dos municípios, principalmente a taxa de cobertura, que é o maior peso do indicador, 90% está aí, ele define quanto cada ente vai precisar investir em educação infantil. Vamos exemplificar aqui. Se um município já tem uma taxa de cobertura da educação infantil muito alta, então ele já quase universaliza, por exemplo, a educação infantil, ele não precisa investir 50% do recurso VAT em educação infantil. Por quê? Porque ele já tem uma taxa de cobertura muito alta na educação infantil. Mas se ele tiver uma taxa de cobertura muito baixa da educação infantil, ele precisa investir mais do que 50% nessa etapa de ensino. Mas no cômputo geral, pegando todos os municípios, todos os entes, né, e somando todos os seus resultados, o que se tem é que 50% do volume total no país foi investido em educação infantil. Logicamente, falando da complementação VAT. A gente tem alguns questionamentos sobre a efetividade da complementação VAT para o indicador de educação infantil. Veja, 10%, né? É uma complementação que pode chegar vai chegar até 10%, mas de um volume muito maior. Então, não vai efetivamente ter um impacto muito grande. A gente fez até esse questionamento anteriormente, qual seria o impacto de fazer isso sobre a complementação VAT. Mas está determinado em lei e o indicador segue o que está determinado em lei, levando em consideração a taxa de cobertura e também o índice socioeconômico dos entes. Bem, já que a gente falou aqui de VAT um pouquinho, né? Também que são formas de indicadores de redistribuição de recursos e de aplicação também, como o Gustavo colocou, eu gostaria de ouvir da Andressa, né, como a campanha avalia as condicionalidades para a distribuição do VAR, a terceira forma de complementação da União que vai entrar em vigor a partir de 2023, que até o momento a gente ainda não conhece o regulamento e como será feita essa redistribuição, porque de acordo com a mudança da Lei 14.276, o Ministério da Educação irá editar um regulamento disciplinando essa distribuição. Mas, Andressa, como vocês avaliam a questão das incondicionalidades que foram impostas para o município, o Estado se habilitar ao recebimento desse recurso? Então, essa discussão do VAR foi uma discussão, acho que lembrando, né, foi uma discussão que foi uma das discussões mais tensas, né, do debate no Congresso, porque a proposta inicial é que essa distribuição do recurso do VAR fosse vinculada simplesmente à nota do IDEB, né, que, assim, todo mundo que tem um debate mais antigo e aprofundado na educação conhece, né, o quanto isso é limitado em termos de avaliação educacional. E a gente fez, inclusive, uma nota técnica questionando essa proposta, né, de que um recurso fosse vinculado ao IDEB, justamente porque ele poderia aprofundar as desigualdades e não redimir, né, assim como o Gustavo estava falando, que é o objetivo no Plano Nacional de Educação, enfim, na própria Constituição Federal. Porque você estaria dando mais recursos para aquele que já teria, em tese, mais condições de garantir melhores resultados, notas, enfim, nessa avaliação. E aqueles que têm menos, que precisariam de mais investimento, eles continuariam com menos recursos, então você acaba fazendo um mecanismo de aprofundamento das desigualdades. A partir disso, na negociação, e que foi aprovado no final, ficou vinculado a duas questões principais. Primeiro, a avaliação, mas a avaliação que deve abranger para além de uma avaliação em larga escala, né, como o IDEB, que é via Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, e lembrando que o SINAEB foi
já formulado dentro do INEP e aprovado, né, em um decreto em 2015 e depois revogado na sequência, né? Então ele já existiu, o SINAEB, mas não foi implementado. E ele prevê 5 dimensões de avaliação da educação, né? Pela proposta que foi realizada pelo INEP anteriormente, que foi apoiada e elaborada junto com a campanha, com os SEDES da Unicamp, que é um centro de referência em pesquisa da educação, que é universalização do atendimento, melhoria da qualidade da educação, valorização dos profissionais, gestão democrática e superação das desigualdades, né? Então, isso vai muito além de simplesmente o IDEB, que fica ali, o resultado objetivo, né, nas avaliações de aprendizagem, fica como um dos indicadores dentro, né, dessa série de dimensões. E, além do SINAEB, no VAR, também ele está vinculado ao investimento nas redes com maior presença de populações quilombolas, indígenas e de populações negras, num sentido desse financiamento do VAR ser vinculado à redução das desigualdades raciais, né, e que impactam, obviamente, nas desigualdades sociais e, claro, regionais na educação. Então, são esses 2 mecanismos que estão vinculados aí. É claro que pode ser que eles sejam juntos, né? A gente ainda vai definir, especialmente agora no projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, já tem um início aí de debate sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, que vai precisar de um aprofundamento para, né, implementação plena dele, mas já está aí em debate, e que pode também acrescentar essa questão de raça e etnia também dentro do SINAEB, ou eles podem ficar um pouco separados, né? Isso vai depender de como vai ser discutido e definido, né? Mas eu acho que uma questão importante aí, que a gente foi uma vitória aí no Fundeb, é que a gente não fez essa vinculação somente ao IDEB. E aí uma das evidências que a gente trouxe foi o caso de Nova York, em que uma das grandes pesquisadoras globais, internacionais sobre educação, que é a Diane Ravitch, que foi gestora de educação lá e implementou políticas que vinculavam financiamento a resultados em avaliação em larga escala, e ela própria mostra que a decisão dessa política foi equivocada e que gerou um aprofundamento das desigualdades. Então, isso a gente já tem um avanço em relação a isso, e agora a gente vai precisar discutir como vai ser implementado esse SINAEB, né? E essas dimensões precisam ser consideradas, porque são dimensões básicas na política educacional para a gente poder fazer uma avaliação de um todo. O SINAEB, é claro, ele não vai ser só uma avaliação que vai pautar esse financiamento, ele vai servir para outras questões, como o próprio Gustavo trouxe. Existem desafios enormes em termos de indicadores, em termos de avaliação educacional, né, nas nossas pesquisas, e ele deve promover também uma série de informações importantes para tomada de decisão em outras políticas que não só de financiamento, mas é importante que ele também paute esse valor de financiamento. Então, o resultado, né, limitado a um resultado da avaliação em larga escala, como o IDEB, sozinho não deve ser o parâmetro, e foi a tese que foi, na verdade, derrotada na discussão, no debate ali no Congresso Nacional sobre o Fundeb, e a tese que ficou é uma avaliação muito mais ampla e também uma perspectiva de redução das desigualdades raciais e sociais na educação. Então, a gente melhorou muito esse mecanismo do VAR, ainda que precise ainda muito discutir até que ele possa estar redondinho para ser implementado e chegar esse recurso aí nos nossos municípios, nos nossos estados. Bem, nosso tempo está chegando ao fim, né, dessa videoconferência, né? Chegaram várias perguntas, aqui é um tema assim, que deixa muitas dúvidas, inquietações, insegurança, essa questão dos fatores de ponderação, nem todos têm leitura de como se deu essa mudança ao longo do tempo, né? Então, tem algumas perguntas, como aumentar o fator de ponderação para a educação infantil? Queria registrar aqui que essa foi sempre uma luta da Undime, né, nessa mesa de pactuação, né, dos fatores de ponderação, né, e que nós conseguimos, ao longo dos últimos anos, né, no antigo Fundeb, aumentar o valor da ponderação da educação infantil, que era de 0,8, nós chegamos na creche a 1,10 e na pré-escola nós chegamos hoje a 1,20,
1,20, ou seja, a gente conseguiu melhorar significativamente essa ponderação que antes era inferior, ou seja, o que se pagava por o aluno de creche pré-escola era inferior ao que se investia para se manter um aluno do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais, por exemplo, né? Então, essa foi sempre uma luta, né? Uma bandeira de luta dentro dessas mesas de negociação e pactuação dessa tabela dos fatores de ponderação. Outra pergunta que chega aqui é se existe um fator de ponderação para a educação de jovens e adultos, e sim, claro, existe. Infelizmente, essa etapa da educação de jovens e adultos, né, essa modalidade, desculpa, da educação de jovens e adultos, é que tem hoje, na tabela vigente dos fatores de ponderação, a menor ponderação, que é de 0,8, ou seja, por cada aluno de educação de jovens e adultos, é investido apenas 80% do que é investido num aluno do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais parciais, né? Então, assim, essa também é outra importante luta, tem que ser travada na melhoria, na questão do investimento, né, no reconhecimento da necessidade de mais investimento para a educação de jovens e adultos, né? Então, assim, queria pedir desculpa, não li mais perguntas que chegaram aqui. Gostaríamos de agradecer a você, Gustavo, a você, Andressa, a colaboração de estar conosco nessa tarde, discutindo. Professor, caiu seu áudio, a gente não te escuta. Professor Alessio, está me ouvindo? Gustavo e Andressa, vocês me escutam? Bom, professor, a gente não está te ouvindo. Não sei se teve algum problema no seu áudio, mas enquanto isso eu quero agradecer a presença do Gustavo, da Andressa. Gustavo, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, antes de fazer as considerações finais, Beatriz, eu só queria retomar uma pergunta que a Andressa já se debruçou sobre ela, sobre as condicionalidades, mas é uma preocupação que a gente tem, porque para a complementação VAR, que é essa complementação ligada aos resultados, são definidas 5 condicionalidades, né? Gestão democrática é uma delas, que as escolas tenham gestão democrática, que a gente tenha a participação de 80% no SAEB, a questão do ICMS educacional, a redução das desigualdades educacionais e a adequação dos currículos à BNCC. Então, isso são condições para que os entes se tornem elegíveis à complementação VAR. No entanto, o que a gente percebe é que só essa, por exemplo, do ICMS educacional. Se a gente pegar a lei do ICMS educacional, o Estado do Ceará, que é uma referência, né, que acaba sendo a referência para o país do ICMS educacional, o que a lei coloca é que esse ICMS educacional leva em consideração o nível socioeconômico. Então, e a lei do Ceará não leva em consideração isso. Então, nem o próprio Estado, que é referência nisso, estaria elegível à condicionalidade FUNDEB. Então, a gente tem uma preocupação muito grande que a verificação das condicionalidades torne inelegível todos os entes, de tal forma que a gente não tenha complementação VAR. Então, esse é um dos pontos, talvez o ponto que mais tenha chamado a atenção da nossa equipe aqui no INEP, e que a gente está tentando trabalhar junto ao Estado brasileiro para que tenha alguma espécie de escalonamento dessas condicionalidades, para que a gente não tenha prejuízo aos entes nacionais. Tá? Então, eu só queria fazer essa complementação, que é uma das nossas preocupações aqui no INEP. Ademais, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite do Conviva. Então, Beatriz, muito obrigado. Professor Alessio, um prazer poder participar do evento aqui na Undime, e agradecer também a Andressa, da campanha nacional, que vem lutando por esse tema há bastante tempo. Foi um prazer poder participar dessa discussão com vocês, e acredito que a gente está no começo de uma jornada de implementação do Fundeb ainda. Foi uma grande lei que a gente conseguiu aprovar, uma luta educacional antiga, mas ainda é o começo de uma jornada, e espero que a gente possa ter muitos frutos positivos dessa nova lei. Bom, Gustavo, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. Professor Alessio teve uns probleminhas técnicos, retornou. Consegue nos ouvir agora, professor?
Sim, Beatriz, gostaria de agradecer em nome da Undime a participação, o atendimento, a gentileza do Gustavo, que aqui representa o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Nilce Teixeira, a Andressa Pelandra, que representa que é a campanha nacional, presidente da campanha nacional pelo direito à educação, que a Undime faz parte, né, com muita honra, do comitê diretivo, né, integra o comitê diretivo da campanha, e agradecer a todos que nos acompanham até esse momento. Muito obrigado, Beatriz, passa a palavra. Obrigada, professora Andressa. Muito obrigada pela sua presença. Por favor, suas considerações finais. Eu queria somente agradecer e ecoar, né, que a gente só está justamente no começo dessa jornada. Eu estive no sábado no Congresso de Estudantes Secundaristas da UBS, né, e eles estavam comemorando com razão a aprovação do Fundeb. Foi numa mesa sobre Fundeb também, e foi o que eu disse, né, a gente ganhou, foi talvez a maior vitória, o maior avanço legislativo da história da educação brasileira, esse Fundeb novo e permanente, com muitos aprofundamentos e melhorias, mas a gente ainda tem uma longa jornada pela frente de regulamentação desse fundo e do próprio Sistema Nacional de Educação, que traz regulamentações necessárias para que o fundo possa funcionar plenamente. Então, reiterar aqui a alegria de poder estar com vocês hoje e de sempre estar à disposição, colocar a campanha à disposição da Undime, das seccionais, né, que a gente sempre construiu, sempre muito juntos, essa história sobre qualidade e financiamento da educação. Uma alegria poder contar com a Undime e dizer que vocês podem contar conosco também, e claro, sempre nas discussões com o INEP, aqui representado pelo Gustavo. Um prazer enorme e estamos à disposição. Bom, muito obrigada, Andressa. Chegamos ao fim da nossa videoconferência. Agradecemos pela companhia. Lembrando que esse vídeo ficará disponível no YouTube e na galeria do Conviva. Então, por favor, divulguem em sua rede. E não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo e seguir o Conviva nas redes sociais. Esperamos por você no www.convivaeducacão.org.br. Até a próxima. Tchau!